noite, irmãos. Estamos iniciando os cultos de quarta-feira do mês de dezembro. Louvado seja o Senhor por este mês, no qual comemoramos o nascimento de Jesus, Natal, um período especial para a Igreja do Senhor. Vamos orar inicialmente. Senhor nosso Deus, nós bendizemos o Teu nome, te louvamos pela Tua graça, pelo Teu amor. Engrandecemos ao Teu nome pela Tua misericórdia, pela salvação que temos em Jesus, pelo Natal em nossos corações, pelas bênçãos, ó Deus, do novo nascimento, da graça salvadora que nos alcançou. Louvamos o Teu nome por esta noite, por esta quarta-feira de oração, de meditação na Tua palavra. E pedimos que o Senhor esteja conosco, Senhor, nos dirigindo e aceitando esta adoração, este louvor que parte dos nossos lábios. Nós te engrandecemos, te exaltamos, te invocamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 113. Salmo 113. O Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. Salmo 113, de 1 a 9, nos diz assim: Aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 4 nos diz que excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Um salmo edificante. O Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. Meus irmãos, estamos esta noite reunidos também para orarmos, intercedermos, adorarmos ao Senhor e clamarmos pelas pessoas, pelos queridos, pelas nossas famílias e lares. E neste momento nós vamos orar silenciosamente para que você esteja colocando diante do altar do Senhor aquela necessidade, aflição, também os motivos de adoração, de louvor ao Senhor por uma resposta recebida. O Senhor é bom, o Senhor tem nos ajudado, nos iluminado. Então iremos orar neste momento, durante um período silencioso, depois estarei orando. Coloque diante do altar de Deus seus agradecimentos, suas intercessões, as pessoas, seus familiares. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Tu és Deus sabedor, conhecedor dos nossos corações, das nossas necessidades, dos motivos de alegria, de adoração ao Teu nome, e também os motivos de aflição, de sofrimento, ó Deus, de cada vida do Teu povo, dos conhecidos, familiares que temos. Que o Senhor visite a cada um, que o Senhor olhe pelos que estão enfermos, abençoe os que estão aflitos, desesperados, desanimados, ó Deus, renovando, visitando, Senhor, com a Tua graça. Tenha misericórdia, ó Pai, porque
Abençoe aqueles que precisam de um emprego, de um trabalho, estão desempregados, precisam de uma porta aberta, Senhor. Tenha misericórdia dos estudantes, dê inteligência, sabedoria, Senhor, aos teus servos, estudantes, trabalhadores. Dê a tua graça sobre o teu povo, Senhor. Anima, cura, ó Deus, revigora, mostra o teu poder e a tua salvação. Nós te adoramos e te exaltamos, Senhor, e te pedimos, no amado nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias agora em Lucas capítulo 2. Vamos abrir Lucas capítulo 2. Os versículos de 25 a 35. Lucas 2, de 25 a 35. O Cântico de Simeão. O texto nos diz assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Texto da palavra do Senhor. Para uma breve meditação nesta noite, vamos orar mais uma vez, meus irmãos, clamando a iluminação do Senhor. Senhor nosso Deus, nós te exaltamos, ó Pai, pela tua palavra. Bendito seja o teu nome, glorificado seja o teu nome por ela. Clamamos ao teu Espírito que nos dê conhecimento, sabedoria, nos dê, ó Deus, a iluminação para entendermos as tuas verdades, para aplicarmos, ó Deus, essas verdades das nossas vidas no nosso dia a dia. Console, conforte, repreenda, corrija, ó Deus, alegre o teu povo com a tua palavra. Tenha misericórdia de nós, pois dependemos dela. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de Lucas foi endereçado a Teófilo, a fim de que ele tivesse plena certeza das verdades em que foi instruído. Isso está aí no primeiro capítulo, no versículo 4. Lucas queria que Teófilo tivesse plena certeza das verdades em que foi instruído. O propósito de Lucas é fornecer um registro preciso e bem ordenado da mensagem cristã. Seu principal interesse é pela história da salvação. A história que Deus realizou em Jesus para trazer salvação aos pecadores.
registra essas magníficas canções de júbilo, os cânticos, que acompanharam o nascimento do Messias, Natal. Os cânticos de Maria, cânticos de Zacarias e de Simeão. Iremos meditar um pouco sobre o cântico de Simeão, especialmente no final do cântico, quando ele se refere para o que Jesus estava destinado. Perceba novamente o versículo 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Este versículo 34 será especial para a nossa reflexão nesta noite. Eis que este menino está destinado, é o que está escrito aí neste versículo. Sabe, irmãos, aquele menino não era um menino comum. Simeão sabia disso. E há muitos anos aquele homem, aquele servo de Deus, estava aguardando para tomá-lo nos braços, para pegar aquela criança. Isso está aí no versículo 28 do cântico. Toda a humanidade, irmãos, e cada pessoa, todos estariam definitivamente comprometidos com aquele menino, de uma forma ou de outra, todos, sem exceção. Versículo 31 nos diz: diante de todos os povos, diante de todos os povos. Versículo 31 do cântico. Depois deste nascimento, do nascimento de Jesus, cada ser humano se enquadraria numa dessas condições ditas por Simeão, aí no versículo 34. Ou ruína, ou levantamento, ou contradição. É o que nós vemos aí nesse versículo 34. Vamos refletir um pouco sobre cada um desses aspectos. Ruína é o primeiro aspecto. Irmãos, desde o início da vida de Jesus, muitos se declararam os seus inimigos. Ainda bebê, ainda criança, ele já tinha como adversário um rei. Os irmãos conhecem a história. O rei Herodes, o grande, o adversário ferrenho daquela criança. Muitos outros foram opositores do reino de Deus, do reino de Jesus. Os próprios líderes judeus. E hoje, irmãos, os irmãos estão acompanhando, muitos hoje também se declaram inimigos de Jesus. São aqueles que odeiam a Jesus. O Senhor Jesus sempre foi odiado por um certo segmento, detestado por tantos outros. Declaradamente, essas pessoas estão do lado oposto. São adversários do Mestre, do Senhor Jesus. Zombam dos seus ensinos. Você não tem ouvido isso? Zombaria para com os ensinos do Senhor. Temos visto isso, né? Negam as suas verdades, afrontam os seus valores. Tudo isso sempre existiu e continuará existindo. Você já teve a oportunidade de ver algo assim, de conhecer alguém assim, nesta posição? Isso acontece, nós temos visto. Isso nós lemos e sabemos pelas Escrituras. Sabe, irmãos, existem aqueles que não podem ouvir falar do nome de Jesus. Só de mencionar o nome de Jesus, essas pessoas já têm asco, repulsa. Esses estão destinados para a ruína. É o que nos
deles é a perdição. Carta de Paulo aos Filipenses. Aí, irmãos, o versículo 34, quando o texto nos fala de ruína, que é o primeiro aspecto que estamos vendo, também tem o sentido de desmoronamento da casa. Desmoronamento da casa. Depois do nascimento de Jesus, não há escapatória. Cada ser humano se enquadraria e se enquadrará, e tem se enquadrado numa dessas perspectivas, numa dessas condições. É o que nos diz o versículo. Ruína é um desses aspectos. Ruína. Pedro nos alerta que a pedra que os construtores rejeitaram, veja isso, uma pedra que foi rejeitada, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Rejeitam a palavra, rejeitam a pedra, e ela é a pedra angular. São esses os que tropeçam na palavra, são desobedientes. Meus irmãos, vamos cuidar de nossas vidas, nossos corações. Você tem rejeitado a Jesus? Quem sabe essa palavra é uma palavra ao seu coração, ao meu? Tem sido desobediente a Ele? Será que você não tem sido opositor a Jesus? Que não seja essa a sua realidade, que não seja essa a minha realidade. Cuidado, cuidemos, irmãos. Jesus é pedra. Ele pode ser na sua vida pedra de tropeço, pedra de ruína, ou pedra angular, pedra principal. Devemos sempre ter em mente que os que rejeitam a Jesus cairão eternamente. Tropeçarão nessa pedra e cairão eternamente. Mateus nos informa, no capítulo 21, que todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. É interessante esta perspectiva de Mateus, ou seja, todo o que cair sobre ela ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Não existe estratégia contra o mestre que prevaleça. É preciso entender isso. Não existe estratégia contrária ao Senhor que combate ao mestre que prevaleça. Ele é pedra. É preciso entender isso, irmãos. Então, em seu cântico, esse maravilhoso cântico de Simeão, cântico lindo, este cântico alertou que Jesus seria destinado para a ruína. 3 aspectos. Um deles é a ruína. Que eu escape deste grupo, que você não esteja neste grupo. Se você estiver ouvindo essa palavra, ela é para você. Que você saia do grupo da ruína. Da ruína. O Espírito toque em seu coração para isto. Mas o texto também nos diz, aí no versículo 34, que este menino, Natal de Jesus, o nascimento dele, também está destinado para a contradição. É o que nos diz aí o versículo 34. É um grupo de pessoas, é aquele grupo de pessoas que prefere optar pela contradição, a contraposição. Simeão alertou também sobre este grupo aí neste versículo. O Senhor Jesus seria alvo de contradição. Essas pessoas, irmãos, são os que concordam em parte, mas discordam em parte. Nunca concordam completamente com os ensinos do Mestre. Em parte sim, em parte não. Mas nunca têm um coração totalmente entregues ao Senhor, às suas verdades. Eles acreditam em algumas coisas,
acreditam de outras coisas, nunca acreditam completamente, nunca creem de um coração pleno, entregue na presença do Senhor. São aqueles que não adoram a Jesus, mas adoram as polêmicas. Não adoram o Mestre, mas as polêmicas. São esses que estão nesse grupo. Esse é o grupo das contradições. É interessante nós vermos na caminhada do Mestre aqueles opositores, aquelas pessoas das contradições. Marcos nos registra que alguns foram enviados ao Senhor quando das suas andanças, os fariseus junto com os herodianos, e inquiriram o Senhor sobre a questão do tributo. O texto é muito destacado quando nos diz que eles queriam apanhar Jesus em alguma palavra, eles queriam apanhar o Senhor em alguma contradição. Na verdade, não queriam aprender, na verdade, não queriam beber da fonte verdadeira. Eles queriam apanhar Jesus em alguma contradição, em alguma palavra, queriam experimentar o Mestre. Mas Jesus reconhece, Jesus sabe, e Jesus entende aqueles falsos elogios e as intenções hipócritas. Então o versículo de Marcos nos diz que, percebendo-lhes a hipocrisia, Jesus então concede-lhes a resposta. Sabe, irmão, Jesus percebe a hipocrisia. Jesus percebe aquela mentira, aquele coração que não é completamente dele, o coração das contradições. Aqueles homens, eles não tinham olhos para os vários milagres operados por Jesus, mas eles se preocupavam as polêmicas, eles se preocupavam com as contradições. Marcos tinha acabado de registrar, Marcos registra que Jesus tinha acabado de curar o cego de Jericó. Jesus tinha curado o cego de Jericó, mas eles não tinham olhos para perceber. Eles não queriam perceber isto, Existem aqueles que nunca enxergam, nunca visualizam as bênçãos do Senhor, mas sempre focam as contradições. Quantos milagres Jesus tem operado na minha vida, na sua vida? Quantas bênçãos derramado sobre a minha casa, sobre a sua família? Será que apesar de tudo isso temos apenas amado as contradições, as polêmicas? São tantas bênçãos, mas existem aqueles corações polêmicos, corações que não descansam, corações eternamente insatisfeitos. Ah, meus irmãos, Timóteo, em sua carta, Paulo escreve a Timóteo: antes eles promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Antes, eles promovem só discussões do que o próprio serviço de Deus na fé. Neste ponto aqui do texto de Paulo a Timóteo, ele fala que estes opositores ali da igreja, eles eram das fábulas. Não da verdade simples do Evangelho, mas das fábulas. Essas fábulas que Paulo diz ali eram as lendas encontradas nos livros apócrifos judaicos. Eles preferiam isso do que a verdade. Esses livros apócrifos judaicos, essas fábulas que falavam sobre a origem do mundo, sobre diversos assuntos, e assim polemizavam, do que propriamente a verdade simples, anunciada de uma maneira clara e límpida pelo Senhor e pelos seus apóstolos. Muitos querem discutir para não sobrar tempo para trabalhar. Você já viu isso? Interessante percebermos isso, Eu vou repetir. Muitos querem discutir para
sobrar tempo para trabalhar. E aí vem um missionário lá do campo, lá da trincheira, lá da frente, falar na igreja, dar o seu testemunho aos irmãos, e aí nós ficamos com vergonha. Porque muitas vezes são tantas polêmicas que criamos, gostamos de tantas coisas, e de repente chega um servo do Senhor falando da realidade do campo, da dureza da evangelização, das perseguições, do combate corpo a corpo pelo Evangelho. E nós coramos de vergonha, porque muitas vezes estamos discutindo minudências, estamos nos preocupando com contradições. E muitas vezes essas palavras desses homens, servos e servas do Senhor, são importantes para chocar o nosso coração, para balançar as nossas mentes acerca da singeleza da palavra do Senhor, das verdades do Senhor simples e que demandam um compromisso total, não um compromisso com contradições, com uma crença pela metade, mas uma crença e um compromisso integral. No cântico, então, Simeão alertou que Jesus também seria destinado para ser alvo de contradições. É o que está aí no versículo 34. Que nós não estejamos neste grupo das contradições. Mas, meus irmãos, o texto e o versículo 34 nos diz que este menino, o nascimento de Cristo, ali no lindo cântico de Simeão, ele também estava destinado para levantamento de outros, de um grupo. Simeão fala isso e faz menção desta obra de Jesus, que serviria para levantar muitos. Esse é o terceiro grupo, outro grupo, esboçado aí neste versículo, em destaque aí neste texto. Existem então os que estão arruinados, é ruína. Existem então aqueles da contradição, do segmento da contradição, estão confusos, buscando altercações infindáveis, mas existem os que foram levantados pelo Senhor. Você já foi levantado por Jesus? Louve a Deus por isso. Levantado para a salvação, levantado para uma nova vida, levantado para estar com Jesus, para experimentar a sua presença. Louvado seja o Senhor por isso. Certamente você já esteve num dos dois grupos anteriores, o grupo da ruína, o grupo da contradição. Todos nós já passamos por um desses grupos. A Bíblia nos informa que estávamos perdidos, estávamos no lamaçal. Louve a Deus, porque este é um Deus de resgate. Ele é Deus de levantamento. Ele é um Deus que te levantou, que te levanta e que me levanta. Louvado seja o Senhor. O salmo que lemos no início, Salmo 113, é muito lindo quando ele diz que ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Percebeu isso nesse salmo? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Ele ergue, é para levantamento. Quero um exemplo no texto aí que lemos de Lucas, de alguém levantado pelo Senhor, o próprio Simeão. Nós encontramos no versículo 25 que ele era um homem justo, um homem piedoso e que esperava a consolação de Israel, um homem levantado pelo Senhor. Veja a obra do Espírito Santo neste homem, em Simeão. Nós temos aí o tríplice ministério do Espírito Santo esboçado na vida de Simeão e que serve para a nossa meditação, para a nossa reflexão daqueles que foram levantados pelo Senhor. O versículo 25 nos diz: o Espírito Santo estava sobre ele, sobre Simeão. No versículo 26 nos diz
revelara-lhe o Espírito Santo. E no versículo 27, movido pelo Espírito Santo. Então, irmãos, o Espírito Santo é aquele que se faz presente no coração daquele que é levantado. É aquele que revela ao levantado a vontade do Senhor. E é aquele que move aquele que é levantado pelo Senhor. Louvado seja o Senhor pela sua obra de levantamento dos seus filhos. Jesus que nasceu e que veio e que levanta os seus escolhidos. No versículo 30, Simeão diz: os meus olhos já viram a tua salvação. Olha que beleza nisso. Os meus olhos já viram a tua salvação. Essa frase significa que aquela criança traria a salvação de Deus, como trouxe na vida daquele homem e como tem trazido na vida daqueles destinados ao levantamento, que nos diz aí o versículo 34. Em seu cântico, então, Simeão alertou que Jesus também seria destinado para o levantamento de muitos. Que você esteja nesse grupo e eu também, o grupo dos que foram levantados pelo Senhor. Concluindo, meus irmãos, essa breve meditação, muitas vezes nós perguntamos sobre o que está destinado para nós, os nossos caminhos, família, nosso futuro. O que será que está destinado? Deveríamos perguntar o que será que está destinado para mim na pessoa e na obra de Jesus. Uma reflexão importante para esse tempo de Natal, essas comemorações de dezembro, na obra de Jesus, este que nasceu nesse texto maravilhoso aqui do cântico de Simeão. Jesus é determinante na vida de cada ser humano. Ninguém pode dizer que não tem nada a ver com Jesus. Ele está destinado para ser. É o que o versículo nos diz. Ele, Jesus, está destinado para ser ruína, contradição ou levantamento. Que as nossas vidas sejam vidas destinadas ao levantamento operado pelo Senhor, que ergue do pó o desvalido, que salva o perdido. Meus irmãos, no versículo 32, Simeão diz que este Jesus, este menino, é luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Aqui nós temos todos, os gentios e o Israel de Deus. O Senhor não exclui ninguém do grupo do levantamento, desses que serão erguidos, levantados pela obra do Mestre. Que o Senhor tenha falado ao seu coração